Olá, senhoras e senhores, mais uma semana e nós estamos aqui com a lição da Escola Sabatina para Adolescentes com o projeto Roteiro Teen e o título Antes e Depois da Queda, ok? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o exemplo de Noé e o dilúvio e nessa semana nós vamos estudar um pouco sobre a rebeldia do povo que saiu da arca e viu todos os milagres, se não viu, pelo menos soube em primeira mão, através de Noé, sobre a... Deixa eu ver aqui se eu consigo focar aqui. Ok. A Torre de Babel. Batendo à porta do céu. Para isso, quero convidar você para orar comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de, em tão boas circunstâncias, podermos louvar o Teu nome, estudar a Tua palavra e aprender mais de Ti. Ajuda-nos, Deus, a, de forma sábia e de forma coerente, de forma espiritual e humilde, tocar o céu nesse instante, mas não como os antediluvianos, não como os pós-diluvianos, mas tocar o céu no melhor sentido da palavra, buscando do Senhor a força que precisamos para viver esta vida. Em nome de Cristo, nós rogamos agradecidos. Amém. Bom, vamos lá? O verso para memorizar, ou o verso principal, está em Gênesis 11, versículo 4, e diz assim: Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, assim ficaremos famosos, seremos espalhados, e não seremos espalhados pelo mundo, né? Contrariando aquilo que Deus disse lá no Gênesis, né? Encher a terra e povoar-a. Eles queriam fazer uma cidade para eles, de forma egoísta, e permanecer ali onde estavam, acima de tudo duvidando de Deus, e construindo uma torre que tocasse o céu, porque temiam eles que o dilúvio viesse novamente e os tomasse, né, que os levasse. É interessante que Deus havia prometido, e selou essa promessa com o arco-íris da promessa, dizendo que o mundo não acabaria de novo em água, mas eles não acreditaram nisso e se rebelaram, né, se revoltaram e quiseram construir então não só uma cidade, mas também agora uma torre que tocasse o céu para que quando viesse, entre aspas, né, o dilúvio, desculpe, eles pudessem se salvar, né, confiança na salvação própria. O sábado é o ponto de contato com o tema, né, o teaser. E aí ele começa dizendo assim, olha, e é verdade isso, né? Poucas histórias na Bíblia estimulam tanto a imaginação como a narrativa da Torre de Babel. De fato, a gente quer sempre imaginar como seria essa torre, como seria essa construção que eles fizeram, né? E ela atrai nossa atenção por várias vezes e por várias razões. Absoluta audácia de um grupo de pessoas em se lançar à construção de uma estrutura que atingisse literalmente os céus. Não é essa uma visão espetacular? O que é audaciosa é a razão desse projeto. Qual era a razão do projeto deles construírem essa cidade e, acima, né, de tudo, essa torre? Os construtores de Babel decidiram levar adiante esse projeto em clara violação dos decretos divinos. Seja aquilo que eu já falei, eles se rebelaram contra Deus, não creram na palavra de Deus ou naquilo que Deus havia dito e resolveram fazer uma torre. Diziam eles, se o dilúvio vier, nós estaremos seguros. A própria lição ela traz não é uma pergunta, mas eu vou colocar como se fosse um questionamento aqui. Ela disse assim, ó, quando Deus nos diz para fazer algo, não importa se vai contra a nossa vontade, devemos obedecer. Aí a pergunta, não é uma pergunta, mas eu quero colocar assim, não importa se vai contra a nossa vontade, devemos obedecer? E eu mesmo respondo, claro que devemos obedecer, porque Deus, já vim falando várias vezes, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E se Ele diz para mim, Washington, não faça, não vá, ou faça e vá, é porque Ele sabe exatamente o fim, ou a finalidade, né, ou o desfecho daquela ordem e, obviamente, se eu obedecer, da minha atitude. Que Babel precisa ser eliminada de nossa
vida. Existe uma Babel, existe uma rebelião, existe uma revolta, existe uma rebeldia, precisa ser eliminada da nossa vida, a gente precisa descobrir qual é. E Deus, em sua sabedoria e sua misericórdia, pode nos ajudar com isso. Através da oração, estudo da Bíblia, e nós podemos encontrar o caminho para obedecer a Deus de forma agradável, né? Da forma que vai agradar ao Senhor. Parte do domingo, o roteiro original. É uma leitura da Bíblia, né? Uma leitura bíblica e a exploração da narrativa, né? Dessa narrativa bíblica aí do Gênesis 11. E nós vamos ler na íntegra, né? Como a gente sempre faz, o Gênesis 11, versículos de 1 a 9, né? E vamos ali analisar o que levou esse grupo de pessoas a duvidar da palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e gostaria que você me acompanhasse aí agora na leitura da mesma. Leio assim. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usamos tijolos em lugar de pedra e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse é o verso principal, né? Verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, venham, desçamos, confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso foi Deus, né, o Deus triuno, ali num diálogo, dizendo isso. Versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir então a cidade. Por isso foi chamada de Babel, que a tradução é confusão, né, onde o Senhor confundiu ali as línguas, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse é o registro de Gênesis de 1 a 9. Alguns pontos me chamam a atenção aqui, a lição não fala sobre isso, mas eu gosto de explorar um pouquinho o desconhecido ou mesmo o conhecido. Mas a Bíblia traz assim, que o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. É óbvio, evidente que o Senhor não precisava descer para ver a cidade que os homens estavam construindo. Ele podia ver de onde estava, e está em todas as partes, porque ele é onipresente. E ele também sabia exatamente qual era o contexto da construção da cidade e poderia tomar uma outra atitude. Mas o interessante, e uma vez eu ouvi um pastor dizer, que Deus ele se diminui para caber na nossa história, fazer parte dela, e então poder, como é que eu vou dizer, poder ser como um de nós. Foi assim aqui, né, desçamos e vejamos o que esses homens estão fazendo. Eles não precisavam descer e nem tampouco pesquisar. Outra situação foi que nós já estudamos na lição 1. Deus vem e pergunta para Adão onde você estava, né? Onde você está, Adão? Cadê você? Deus sabia exatamente onde Adão estava. Jesus, então, também, outra situação, né? Jesus vem e encarna numa carcaça humana, né? Sabemos que essa carcaça humana ali não tinha a natureza pós-lapsariana, mas sim a pré-lapsariana, e por causa disso ele vem e vive a história humana como um ser humano e morre como um ser humano. Okay? Então Deus, por várias vezes, ele faz essas, como é que eu vou dizer, como é que eu vou colocar aqui? Essas intervenções na história humana, mas de forma humana. Né? Eu não acredito que ele estava ali de forma humana, mas o fato dele dizer vamos descer e vamos ver, me dá uma impressão de que Deus estava querendo entrar na história e perceber, e ter a percepção ali humana da situação, quem sabe até sentir na pele como um ser humano. E ele pode isso. Eu não posso lançar mão da divindade porque não sou divino. Né? Deus, como tem a natureza divina e é Deus, pode a qualquer momento lançar mão da natureza humana
ser quem ele quer e fazer o que ele quer. Bom, o que levou esse grupo a duvidar da palavra de Deus? Rebeldia, essa revolta e tudo mais. Nós sabemos também através da Bíblia que esse povo que ficou ali foram os descendentes de Nimrod, né, diretamente de Caim. Depois nós vamos ler também, a história fala, né, a lição até vai comentar alguma coisa, o livro também comenta, no capítulo 10 do Livro dos Escolhidos, né, o Patriarca dos Profetas, numa linguagem jovem, ele comenta que para Caim não foi dado, né, Caim sim, depois Cão e Nimrod. Então, para Cão, né, um dos filhos de Noé, não houve uma bênção. Pelo contrário, Noé proferiu bênção para Sem, proferiu bênção para Jafé, diz que Jafé ficaria debaixo das asas ali de Sem, os semitas, né? E Cão seria escravo dos dois. Então, talvez essa revolta também, por parecer dessa forma, já tinha essa natureza de rebeldia. Ok? Vamos então para a parte de segunda-feira. Segunda-feira é o Zoom, ampliando o verso principal, que é o verso de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4. E aqui no Zoom, traz alguns textos, o versículo, ele pede para a gente reforçar o versículo-chave, o texto-chave ali, que é o versículo 4, que é justamente, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados da face da terra. Você percebe algo peculiar sobre o que motivou as pessoas a construir uma grande cidade como uma mega torre? A quem eles consultaram sobre seus planos? Opa! A Bíblia diz que eles queriam construir uma grande cidade e erigir uma enorme torre para que assim ficassem famosos e não fossem espalhados pelo mundo inteiro. A torre foi planejada para servir de moradia permanente para muitos deles, né? Para muitas dessas pessoas. Deus enviou 2 anjos para confundir a língua do povo. Então as pessoas começaram a discutir e brigar. Sem alternativa, abandonaram a construção, se uniram nos grupos que eram afins, né, que falavam a mesma linguagem, então se espalharam na face da terra. Logo depois, a Bíblia até não menciona, mas a irmã White ela lança a luz sobre o assunto, e ela diz que Deus enviou um raio que destruiu a parte superior da torre, reduzindo-a a pó. Assim também ficou o orgulho deles, reduzido a pó. Essa experiência mostra que grandes planos feitos sem Deus são grandes planos condenados ao fracasso. Exemplo para mim e para você. Planos que nós fazemos sem Deus podem parecer até grandiosos, né? Todos os projetos e tudo mais, mas sem Deus eles são fadados ao fracasso. E se você prosperar, saiba, não será sob a supervisão e nem sob a aprovação de Deus. Então, fatalmente, você estará aí sujeito às perdas e danos, né, que o inimigo vai trazer. Para nós refletirmos, a lição traz a seguinte pergunta: você já começou algum projeto importante e se esqueceu de perguntar qual era a vontade de Deus? Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque se eu não souber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu posso estar insistindo em algo que Deus exatamente condena, e aí eu vou entrar em condenação natural e automaticamente, ok? Vamos lá para a parte de terça-feira, making off, e os bastidores da história. Então tem alguns posts aqui e eu separei, né, como sempre, eu separei alguns e vou ler junto com vocês aqui. Um deles diz assim, olha: a ideia de construir uma torre não surgiu naturalmente na mente das pessoas de Babel. Não, elas tiveram um instigador. Seu nome era Nimrod, o governante da nação e um homem a quem a Bíblia se refere como valente caçador. O grande historiador Flávio Joséfo escreveu sobre Nimrod. Foi Nimrod quem os incitou a afrontar e desprezar a Deus. Então essa rebelião no coração de Nimrod aí acabou sendo espalhada, né, sendo difundida, disseminada naquele grupo ali, que não era, né, o Babel, né, a Babel, mas que depois ficou conhecido como Babel por causa da sua confusão, e essas pessoas passaram a crer. Outro post aqui diz assim, ó:
eles só se esqueceram de que nada adiantaria seus planos, seus esforços, se eles iam contra a vontade de Deus. Gente, impossível você prosperar se você se choca com Deus. A Bíblia vai dizer assim: quem um dia endureceu o coração com Deus e teve paz, não há paz. Afrontar a Deus é perda de tempo, é tolice. Como diz Salmo 127, na Nova Versão Internacional, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não é? Então, assim, é inútil lutar contra Deus ou fazer algo que Deus não aprova, ou, mais do que isso, talvez, projetar coisas sem a autorização de Deus. É como quem usa algo que é seu sem o seu consentimento. E o último post aqui na parte de terça-feira do Making Off é Gênesis 11, 1, versículo 1, que diz que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a atual diversidade de línguas, né, existem ali entre 4 e 5 mil idiomas diferentes do mundo, se deve ao fato de Deus ter confundido as línguas dos construtores em Babel. Eu também acredito nisso. Acredito que os idiomas que nós conhecemos hoje, eles tiveram a sua origem ali na Torre de Babel. E outra coisa que eu acho bem interessante, né, eu vou dar aqui só um spoiler disso, mas se a gente quiser, e se alguém quiser pode me chamar no particular, a gente conversa sobre o assunto, mas é sobre o dom de línguas, né, que muita gente fala e tudo mais. Eu não acredito nesse dom de línguas que as pessoas acreditam, que a maioria das pessoas acredita, que as igrejas pentecostais pregam, porque a Bíblia não me dá respaldo para isso, a Bíblia não me dá sustentação para isso. Eu acredito sim, que nós chegamos a um ponto, ali em Atos, que havia gente de todas as partes, e a ordem de Cristo era muito clara: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Como eu vou por todo mundo pregar o Evangelho, se o mundo todo não fala só um idioma, mesmo o mundo daquela época, que antigamente se falava no mundo todo, era só a jurisdição romana, ali era o mundo inteiro. Mas então, pensando nisso, você imagina, o mundo inteiro falava vários idiomas. Justamente naquele dia do Pentecostes ali, havia várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. E os discípulos eram rudes pescadores, né? Pecadores e rudes pescadores também. Pedro se levanta para falar, e aí eles estão pregando, e eles entendem cada um na sua língua pátria. E aí é que se aplica o dom de línguas. Então, quem confundiu as línguas lá no passado, resolveu o problema no futuro. Deus confundiu as línguas em Babel para impedir a construção e a rebelião daquelas pessoas, e agora precisava resolver a questão, dando a eles a habilidade, né, através do Espírito Santo, de poder ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Então Deus criou a situação no ano passado para resolver um problema, e agora Deus resolve a situação aqui no futuro com os idiomas, dando a eles essa habilidade através do dom de línguas verdadeiro do Espírito Santo, que nada mais nada mais, né, não é uma coisa muito fútil nem simples, mas é simples no sentido de compreensão, que são idiomas diferentes, ok? Quarta-feira, extras, né? Outras passagens bíblicas que nós vamos analisar. Do meio da história para o fim, Deus é visto atrapalhando o projeto empreendido pelos construtores. O que chamou a atenção de Deus, né? Por que Deus resolveu atrapalhar ali, parar tudo ali? O Senhor estava preocupado que os construtores de Babel fossem bem-sucedidos nesse ato de rebeldia? Ele estava, sim, preocupado e demonstrou isso através da sua interrupção. Ele entrou em intervenção, entrou e interrompeu a obra, que especificamente o levou a confundir a habilidade de comunicação deles. E a gente sabe que é impossível você se relacionar com outra pessoa se você não tiver uma comunicação com ela. Até os mudos, né, têm a sua linguagem, o mudo surdo tem a sua linguagem de comunicação, que eu acho extremamente interessante e aprecio demais. Não consigo fazer nada, mas aprecio bastante. Os construtores de Babel tinham usado, né, duas habilidades mais importantes conhecidas dos seres humanos, que é a comunicação eficaz e a união. Sem as duas é impossível evoluir em qualquer projeto. Eu separei os 3 textos aqui, no Salmo 127, 1, Colossenses 3, 1, Tiago 1, 23 e 24. Então nós vamos agora para o texto de Salmo 127, 1. E aí a Bíblia diz o seguinte, que é justamente o texto que nós lemos agora um pouquinho.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O outro texto, Colossenses 3:1, vai dizer o seguinte para nós: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas da onde? Que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não os seus próprios interesses, mas aqueles que são os interesses de Cristo, que está com certeza muito mais alto, né, do que cada um de nós aqui. O outro texto, ou os outros dois versículos, Tiago 1:23 e 24, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu próprio rosto, né, ao espelho natural. Desculpa, ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Eu fico com Salmo 127:1, né, para mim o que mais me marcou, porque até porque é bem correlato com o assunto que nós estamos estudando. Se o Senhor não edificar a casa, eles estavam edificando ali uma cidade e uma torre, em vão trabalham os que nela edificam, é verdade. Se os seus planos não forem os planos de Deus, seus planos serão frustrados. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você pode ter todo um aparato de proteção, mas se o teu joelho não estiver dobrado e o Senhor não vigiar por você, nada daquilo que você fez, que é a sua parte, vai funcionar. Então eu fico com o Salmo 127, versículo 1. Para mim é o que mais se aproxima daquilo que nós estamos estudando. Ok? Quinta-feira, uma visão panorâmica, a visão do tema pela ótica do Espírito de Profecia. Né? E olha, eu li o capítulo 10 do Livros Escolhidos, é espetacular, né? Uma visão ampliada, você consegue abrir o leque ali da compreensão a respeito do que a irmã White diz sobre o dilúvio, e são uma riqueza de detalhes impressionante. Bom, o erro, né, vou colocar aqui, olha, esse texto nos mostra que alguns que se reuniram para construir a torre estavam sinceramente equivocados quanto ao que estavam fazendo. Seu erro pode ter consistido em simplesmente se deixar levar pelas pessoas do grupo. Deixa eu falar só uma coisa sobre isso aqui. Em relação a essa atitude, é muito provável que dentro desse grupo grande de pessoas que estavam ali construindo a cidade e a torre, havia um grupo muito bem intencionado que estava acreditando nas palavras de outros mal intencionados e que estavam ali sinceramente com o coração dedicados àquela obra, pensando que o que eles estavam fazendo era algo de bom de fato. Lembra da situação de Paulo, né, de Saulo, né, que o Senhor aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó Senhor, quem és tu? Né, e Deus fala assim: olha, eu sou o Senhor a quem tu persegues. E Paulo fala assim: mas, né, o diálogo não continua, mas aí acontece a ordem de Deus para ele ir a uma casa do curtidor chamado Simão, tal. Mas assim, o que me chama a atenção ali é que Paulo estava sinceramente enganado, ou seja, estava com o coração disposto a fazer uma obra para Deus, por Deus, mas que não estava de acordo com a vontade de Deus. E algumas pessoas ali na Torre de Babel também estavam bem intencionadas, fazendo a coisa errada, ludibriados por aqueles que estavam mal intencionados. Então, cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, de quem você lê, de quem você ouve, porque você pode estar sendo enganado e, sinceramente, fazendo a coisa errada, buscando o Deus eterno, mas fazendo a coisa errada e, infelizmente, até onde eu conheço, e é Deus quem vai julgar, mas eu posso dizer que não haverá salvação neste caso. Algum tempo atrás, eu quero citar um exemplo aqui, eu acompanhava um pregador chamado Ed René Kivitz. Eu não acredito que meus vídeos vão chegar a ponto de ele conseguir assistir isso, mas se assistir também, será um alerta para ele. E depois houve uma citação dele. Isso foi, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu gostava muito dele, ele tem uma didática muito interessante, uma forma de pregar, de apresentar a Bíblia muito interessante. Eu gostava muito dos sermões dele. Mas aí ele disse que a Bíblia estava desatualizada e precisava ser atualizada. Já me chocou, dei um passo atrás. Falei, cara, esse cara tá meio complicado aí pra gente acompanhar e tudo mais. Há pouco tempo agora, eu assisti uma outra mensagem. Eu assisti um spoiler de uma mensagem dele até com uma crítica de alguém, depois assisti a mensagem toda. Mas nessa mensagem, ele faz uma colocação, na minha opinião, impressionante e absurdamente
equivocada, eu diria até esdrúxula. Porque ele chega a dizer o seguinte, que quando Jesus é interpelado pela mulher samaritana, ou interpela, né, a mulher samaritana ali junto ao poço, ao meio-dia, ele fala assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, saltará de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele diz que aquilo ali seria o coito, o ato sexual, e que Jesus, essa fonte que jorra para a vida eterna, seria o ato do orgasmo de Jesus. Olha só, é uma coisa impressionante, assustadora. Eu acho que ele se perdeu dentro das suas filosofias e da sua pseudo-teologia, e para mim já não funciona. Então, assim, olha, acredito muito que ele está sinceramente enganado, ainda como pastor, sinceramente enganado. Então, há pessoas, sim, que pensam estar fazendo a coisa certa, mas estão sinceramente enganadas, né? O Livros Escolhidos, ele coloca Babel, diz assim, olha, observe que os construtores de Babel eram um grupo ambicioso, sonhavam com a grandeza que sua famosa torre lhes traria. Eles também eram egoístas. Então, olha, alguns adjetivos aqui que são ruins. Ambicioso, não é ruim ser ambicioso, mas naquele ponto sim seria. Mania de grandeza, sempre melhor, sempre mais. Depois eles eram egoístas. Queriam ser libertados da tribulação de um segundo dilúvio, que não deveriam ter, já que havia uma promessa de Deus, né? Mas não se preocupavam com o restante do mundo, e aí essa postura egoísta. Na história da Torre de Babel, vemos um Deus dando uma ordem que é desobedecida, exatamente, uma ordem que foi desobedecida. A lição ela pede, né, que nós leiamos os Salmo 34, versículo 8, e eu separei aqui, ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, contrapondo aquilo que foi apresentado na Torre de Babel, duvidando da bondade do Senhor e duvidando de que o Senhor certamente cumpriria aquilo que prometeu, que era não acabar com o mundo em águas novamente. Um pensamento aqui de Ellen White, eu quero ler para você. Os moradores de Babel decidiram estabelecer um governo independente de Deus. Olha que erro, né? Contudo, alguns entre eles temiam ao Senhor, esse grupo que estava sinceramente sendo enganado por pessoas que não eram sinceras. Por amor a esses que eram fiéis, o Senhor adiou o seu juízo e concedeu tempo ao povo para revelar o seu verdadeiro caráter. Os Escolhidos, a página 65. Então Deus poderia sim ter chegado, esse raio que destruiu a parte superior da torre, poderia sim ter sido um raio que destruísse toda aquela gente e o Senhor poderia ter extirpado ou extinguido aquele mal da face da terra. Não foi o que Deus fez, olhando justamente os bons. Para os nossos dias também a Bíblia nos apresenta uma esperança dizendo o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos, nenhuma alma se salvaria. Eu estou aqui lutando com a minha natureza para estar entre estes escolhidos de Deus, né, que serão poupados da destruição e certamente verão o Senhor nas nuvens dos céus. Por fim, sexta-feira, né, é o off, é o fechamento da lição, a conclusão, e nós vamos ler aqui algumas partes. Se os construtores de Babel não tivessem sido interrompidos, eles teriam construído uma torre diferente de tudo o que o mundo já havia visto. Contudo, Deus sabia que essa torre tinha uma intenção, vejam, de substituí-lo e ser a fonte de sua segurança e proteção. Esse era o problema que Deus estava vendo. Olha, nós precisamos acabar com isso, porque isso não vai dar certo. Não apenas isso, continua. Os construtores da torre queriam também a grandeza que pertencia unicamente a Deus. Podemos estar seguros de que quando a verdade for acalentada acima de uma clara orientação divina, perdão, de novo, ele errado aqui, ó. Podemos estar seguros de que quando a vaidade, e não a verdade, quando a vaidade for acalentada acima de uma clara orientação divina, Deus intervirá para tornar sua vontade conhecida. Preste atenção. Muitas vezes você está em rebeldia aberta contra Deus, e Deus, por misericórdia e amor,
a você e aqueles que estão orando por você, clamando por você, intervém, mostra onde você está errando, muitas vezes com dor e sofrimento. E aí alguém vai dizer assim que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Eu acho que se não vem por amor, não vem de jeito nenhum, mas o caminho pode ser sim a dor. Então, Deus intervém para salvar. Agora, uma outra coisa também é verdade, quando a rebeldia declarada contra Deus e não há volta e o coração não está propenso a se arrepender, acontece o que nós estudamos na lição passada em relação ao dilúvio. Chega o ponto em que Deus diz assim, não há mais o que fazer, não há mais o que ser feito. E só Deus pode fazer esse julgamento. Eu e você não temos esse direito e de longe não temos esse poder. Aí vem algumas perguntas para nós. Quando foi a última vez que Deus lhe deu uma segunda chance? Pense aí. Você sabe exatamente, se não souber, ore a Deus e peça ao Espírito Santo, te refresque a memória, porque Deus é o Deus das segundas chances, constantemente Deus nos está dando segundas chances. Por que não agradecer agora mesmo por sua graça em seu favor? Se você já reconhece que Deus lhe deu segundas chances ou uma segunda chance, agora é o momento de agradecer. Tem um pensamentozinho que fala assim, além do estudo, é um ponto aqui, né, um pensamento para nós refletirmos. Muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e criam doutrinas baseadas em especulações humanas e em fábulas que agradam aos ouvidos. Depois, apontam para sua fonte para sua torre, como se ela fosse um caminho para subir ao céu. Enquanto a sabedoria humana for exaltada e colocada acima da santa palavra, da sua santa palavra, da palavra de Deus, haverá divisões e dissensões. Ou você e eu fazemos o que é assim diz o Senhor está dizendo, ou nós certamente entraremos em confusão. E por último, não menos importante, um pensamento de C.S. Lewis. Eu cedi e admiti que Deus era Deus. Ceda, admita que Deus é Deus em sua vida. E certamente você verá, por um outro prisma, um Deus que você não conhece se apresentando para você como um Deus perdoador, salvador, amorável, amigável e misericordioso. Deus abençoe você e até a próxima semana.